Olá, meu povo! Estou aqui eu, professor Douglas Remonato, com mais um podcast Pense como um Filósofo. Um podcast que acontece com você que está acompanhando meu canal do YouTube aqui, por enquanto ainda abandonado, né? Mas você sabe que esse projeto aqui, ele só acontece em ocasiões especiais. Então eu só abro a mesa aqui para conversa, né? Quando eu considero que eu estou sentado, vou sentar com uma pessoa que eu realmente tenho algo a compartilhar, né? E por que não falar um pensador, um filósofo também, né? Contemporâneo. A gente falou com o Vitor Meirelles, está aqui o episódio completo. E hoje eu tenho aqui uma pessoa que a gente conversa há bastante tempo já pela internet, né? Ele veio, a gente está aqui em Cuiabá, ele veio lá de Montes Claros só para fazer o podcast, que na verdade não. Mas ele tá aqui, tá passando em Cuiabá, dando treinamentos e tudo. E aí a gente abriu mais um episódio desse podcast para conversar hoje com o professor Jonatas Braga. Muito obrigado, meu amigo, por estar aqui. Prazer enorme estar aqui contigo. Cara, incrível a oportunidade, né, que a gente está tendo aí de bater um papo. Fico feliz demais pelo convite, muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui. Espero que seja o primeiro de muitos encontros, né, e assim, eu já fico muito feliz desse encontro ser propiciado inicialmente pela filosofia, né, que foi isso que nos conectou. Então, é bom demais estar conectado com pessoas que ajudam a gente nesse processo de expansão da consciência, de reflexão, de autoconhecimento. A gente teve algumas conversas aí, conversas muito marcantes para mim, então é só gratidão. Não, eu não sei se você lembra, eu entrei em contato contigo há uns anos atrás, acho que pouquinho, ainda tava na pandemia, acho que tava acabando a pandemia, né? Ainda tô naquele grupo lá que nem interage, um grupo dos professores, dos professores e criadores de conteúdo do YouTube de filosofia, né? E aí eu vendo seu conteúdo, acompanhando, né? O Jonatas tem quantos vídeos no YouTube, cara? Vixe, não sei, tem muitos. 300, 400 vídeos. E eu tô igual você, precisando retomar a produção lá. Mas tem muito conteúdo bom, tem muito conteúdo que pode ajudar a galera nos vestibulares, no processo de autoconhecimento também. Deixa eu só arrumar esse aqui, ó, ainda fica meio... Show. Então tem muito conteúdo lá. E foi bem nesse processo, né, da pandemia, onde eu intensifiquei bastante a produção de conteúdo em filosofia. Todo mundo, né? Deu um boom assim, né, na internet. Eu comecei em 2017, só que no contexto da pandemia eu ampliei bastante a produção, porque como eu estava dando aula e as aulas exigiam isso, eu falei, cara, eu vou aproveitar o conteúdo também na minha rede pessoal, né, que já tinha que produzir muito para a escola. Eu tava uma quantidade significativa de aula na época, então eu intensifiquei muito. E foi aí que eu me conectei com muita gente boa, como você, como outras pessoas de outras localidades ali, por exemplo, no Nordeste ali, eu conectei muito com o Salviano, que é um cara que aprendo bastante com ele. Enfim, teve muita gente boa aí que eu acabei me conectando naquele contexto. E você foi uma dessas pessoas. E isso é legal, né? Porque, assim, eu até brinco que hoje eu trabalhando, viajando por diversos estados no país, quase todos que eu vou, eu tenho alguma referência, assim, de pessoa para poder trocar uma ideia, bater um papo. E isso a internet propiciou, né? Esse contato, que às vezes ali no início a gente... Eu por exemplo, eu não pensaria que eu viria a Cuiabá tão rapidamente. E eu considero rápido, porque não é um destino que está dentro do meu radar, assim, né? E acabou que o trabalho me conectou, conheci já aqui lugares incríveis no Mato Grosso, vou voltar mais vezes, e assim, mas esse primeiro contato foi a internet, né? Não, eu acho que, primeiro, assim, às vezes tem gente que tá assistindo a gente, né, e não conhece quem é Jonatas Braga. Jonatas Braga, acho que, como ele mesmo gosta de dizer, acima de tudo é um professor, né? Mas além de professor, youtuber, tem podcast, tem um programa de podcast de áudio, né? Daqueles mais raiz, que era só áudio ainda, né? Mas além disso, ele se tornou, né? Galgou esse espaço de ser uma referência no processo de quanto a educação é transformadora. Sim. Né? Então, assim, como a educação pode abrir portas, criar pontes, né? E dar referências, né? Eu sou professor de escola pública aqui também, concursado, apesar que agora já não estou na escola, estou na controladoria, estou cedido para lá, mas eu já dei, assim, por muitos anos aulas em escola extremamente... Eu venho de escola pública também, né?
E assim como você, e eu vou deixar você contar um pouco dessa sua história aí, assim como você, eu venho de uma família que não tinha muita perspectiva. Meus pais não terminaram o ensino médio. Eu, quando cheguei ao terceiro ano, eu, Douglas, não sabia que a universidade era de graça. Não sabia. Porque vinha de uma escola pública, né? Sem perspectiva. E eu realmente nem fazia ideia. Nem mesmo que a UFMT, no caso a Universidade Federal, que era de graça. Quando eu descobri isso, eu cheguei em casa e falei pro meu pai, eu vou fazer a faculdade. Eu já era entregador de gás, fui entregador de gás a vida inteira, né? Assim, entregando gás, sendo motoboy, vamos dizer assim, né? E desde os 16 anos entregando gás, mesmo sem carteira, né? Já tava com 18 anos. E aí falei pro meu pai, pai, eu decidi, vou fazer o UFMT, vou entrar na faculdade. E eu não esqueço, cara, meu pai chegou e falou assim, mas a gente não tem dinheiro pra pagar faculdade. Que louco. Né? E aí eu falei, não, mas é de graça. Ele falou, não pode ser. Eu falei, é de graça, é público, é de graça, é igual escola. Ele falou, então, tudo bem, então você pode fazer, né? Mas não vai poder parar de trabalhar, né? Eu sempre trabalhei enquanto fazia faculdade. E na faculdade as portas se abriram. Sim. Essa é uma história que eu tô contando que, assim, é muito parecida com a sua história. Sim. Sim. Eu queria que você contasse um pouco essa trajetória, né? Do Jonatas lá no ensino médio, numa escola periférica, até o Jonatas quase ganhando 1 milhão lá no... Essa é uma página interessante. No show do milhão, né? Quem quer ser o milionário? Quem quer ser o milionário? Cara, olha só, inclusive a minha participação no programa tem uma colaboração também nesse processo de valorização da minha própria história. Porque eu penso que nós, que viemos de uma realidade pobre mesmo, onde o sistema é feito para nos sabotar mesmo, a gente acha que é normal ter que matar um leão por dia para conseguir o básico. Então isso é muito preocupante. E aí a gente não consegue perceber o quanto que o significado das nossas conquistas, né? O que para muitos é básico, para nós é o ápice de uma geração, né? Então hoje, por exemplo, uma família, uma pessoa que vem de uma origem social mais pobre dentro da sociedade brasileira precisa aí de 9 gerações para mudar o seu status socioeconômico, né? Então, eu falo que o programa teve essa colaboração no sentido de eu saber valorizar mais a minha trajetória, a minha história, quando eu tive que contar, narrar muitas vezes, né? Eu já lembrei de Sartre aqui, né? Na náusea, né? A diferença narrar e viver a história, né? Então, narrar a história é fundamental também, pra gente poder escutar, perceber, entender nossa caminhada. Sim. Então, eu venho da escola pública, estudei a vida inteira na escola pública, minha família, meus pais, eles não tiveram acesso ao ensino formal, né? Meu pai foi concluir o ensino médio agora com 61 anos, depois de muito incentivo, ele foi pra escola, fez o EJA, conseguiu, ele quer fazer história, inclusive, na faculdade. O sonho dele é fazer o Enem, passar e fazer a faculdade pública. E aí, quando eu estudava ali no ensino médio, eu não tinha essa perspectiva de fazer uma faculdade. Isso não estava dentro do campo de possibilidades da minha família. Nem dos meus avós, nem dos meus pais, enfim, não estava. Só que houve um momento decisivo, foi quando eu fui participar de um projeto social dentro da universidade. E aí, lá, os professores eram estudantes universitários que davam aula para estudantes carentes da rede pública da cidade. Então, quando eu cheguei ali, eu vi professores com idade parecida com a minha, com realidade parecida com a minha, falando uma linguagem que me conectava também com eles. Aquilo me encantou. Então, eu, dentro de um projeto popular, de educação popular, entrei na universidade pela primeira vez ali para fazer um cursinho preparatório. Tentei o vestibular, não passei, né? E aí eu comecei a estudar em um cursinho popular também, que esse já funcionava num bairro próximo da minha cidade, da minha casa lá na periferia de Montes Claros. E eu tive que parar de estudar nesse cursinho, sabe por quê? Porque um cara entrou dentro da sala de aula e deu um tiro na ex-namorada lá. E aí minha mãe descobriu isso, e eu não queria contar, mas ela descobriu e falou, isso aí é a prova que educação... Não falou com essa palavra, mas ela trouxe essa ideia. Isso é a prova de que isso não é pra você. Imagina. Então, vai trabalhar igual seus irmãos, igual seu pai, enfim, vai trabalhar, cuida da sua vida e deixa isso pra lá. Isso não é pra você. Só que ela não falou isso na maldade. Né? Dentro também do imaginário, da estrutura que ela se inseriu durante toda a vida. E aí eu fui e comecei a estudar sozinho. Até que teve um evento também muito marcante, que foi o seguinte: a igreja que a gente frequentava, minha família toda
da Assembleia de Deus. Então, fez uma parceria com um cursinho popular para acontecer dentro da igreja. E aí minha mãe, com confiança enorme na instituição, falou, olha, o cursinho vai acontecer dentro da igreja, já que você quer estudar, vai para lá, pelo menos está dentro da igreja. Aí eu fui. Aí nesse cursinho não tinha professor de Sociologia e Filosofia. Então eu via aquele cursinho ali como a última oportunidade para mim. Eu tive que ver dessa forma, porque eu ia precisar trabalhar, precisava ajudar meus pais, enfim. Então eu falei, eu entro na faculdade com essa oportunidade, eu não entro mais. Comecei a estudar muito, muito mesmo. E aí eu ensinava meus colegas Filosofia e Sociologia. Aí eu passei no primeiro lugar no vestibular de História. E aí, quando eu passei, eu voltei lá no cursinho e pedi para participar de um processo seletivo que estava contratando professores. E foi aí, em 2010, eu comecei a faculdade e comecei a dar aula de filosofia. E aí, nesse processo aí, eu fui atuando cada vez mais em cursinhos populares, desenvolvendo muito a minha didática, né? Trabalhar como professor foi fundamental para que eu pudesse me formar dentro da faculdade, não só na teoria, mas também ali com a prática. E aí, cara, olha que louco. Quando eu, terminando a faculdade, veio esse insight. Os projetos sociais já estavam enfraquecendo, porque, infelizmente, muitos projetos sociais no Brasil, eles perdem o fôlego por falta de investimento, por falta de voluntários, enfim, uma série de fatores. E aí, eu fui e coloquei na minha cabeça, cara, eu preciso transferir para a sociedade tudo aquilo que eu estou recebendo, assim, em termos de possibilidades por meio da educação. Aí eu criei um projeto social e nesse projeto nós íamos às escolas públicas dar palestra para os alunos, apresentar bons referenciais para eles, mostrar possibilidades, trazer informação, porque como você citou, isso ainda é muito comum. Muitos jovens não chegam à universidade, não têm possibilidades porque não tem informação. E ali eu consegui impactar, junto com vários amigos, muitos jovens. Então, centenas de jovens na cidade chegaram à universidade através dessas iniciativas. E aí, isso tudo me projetou também no município, né? Para que eu pudesse me inserir também nas escolas. E quando eu decidi narrar essa história para mais pessoas, eu consegui alcançar muito mais pessoas. E foi aí que eu cheguei, por exemplo, no Quem Quer Ser Milionário. Que ali foi a minha história que me levou ali, sabe? Então isso é muito marcante. Eu narrei também a história do meu pai, compartilhei com o pessoal. Inclusive, meu pai participa do programa, né? Com o pessoal, como é que foi esse processo, né? A educação salvou a vida do meu pai. A escola foi fundamental no processo que meu pai estava em depressão. Então, ele estava desempregado, ele estava sem sentido, a vida para ele estava sem sentido. Então, ele viu ali inúmeras possibilidades. Então, foi muito bom. E aí, a educação salvou a vida do meu pai, a educação transformou a minha vida. E por isso eu carrego essa mensagem, que a educação transforma. Sim, não, eu perguntei aqui e encaminhei, porque muita gente não conhece. Eu conheço e eu acompanho, né? Acompanhei você no Quem Quer Ser Milionário, a gente já, né, acompanho você nas redes sociais, a gente conversa pelo WhatsApp, né? E pela primeira vez a gente tá aqui tete a tete, não só né? Então eu tô muito feliz de estar aqui. O Pense Como Filósofo, esse projeto aqui, ele não tem roteiro, não tem nada. A ideia é que a gente realmente converse. E dessa conversa verdadeira, né, sincera, eu sempre digo, eu só pergunto o que eu realmente estou a fim de saber, né, eu só pergunto o que eu realmente estou interessado em escutar, né. E pra gente começar com uma coisa, eu quero conversar sobre bastante coisas contigo aqui, mas um dos pontos essenciais aqui é que a gente tente responder essa pergunta, no caso você. O que é pensar como um filósofo? O que isso quer dizer pra você? Que está ali inserido, né, que trabalha, apesar, né, de ser formado em história, seja no YouTube, nas falas, a filosofia... Total. Você adotou a filosofia como principal mensagem ali a ser dada. Né? Exato. Eu acredito, e essa ideia não é fixa, ela foi se modificando a partir do meu processo também de amadurecimento pessoal, intelectual, a partir das leituras. Mas, primeiramente, eu via o pensar filosoficamente como uma atitude questionadora diante da vida. E isso não está errado. Então, pensar como filósofo, a minha primeira concepção, estava vinculado ao questionamento. Depois, eu percebi, eu fui mais para o lado da busca pela sabedoria, e arremetendo ao sentido etimológico mesmo da palavra filosofia, né? O amor ao saber. Então, o que é a busca pela sabedoria? É essa busca por uma vida que esteja
que as práticas estejam condizentes com aquele processo reflexivo que a gente se propõe a fazer. E aí, depois, com o passar dos anos, eu estou mais abraçado à ideia do espanto mesmo. Então, olhar a vida numa perspectiva filosófica é espantar, é se espantar. É olhar para além do óbvio. Pensar como filósofo é ver o espanto presente, por exemplo, nesse diálogo, nessa conversa, nos encontros. Então, eu acredito que eu vivo hoje isso. Para mim, pensar filosoficamente hoje é se espantar com o mundo, com a realidade, com as pessoas. Mas o espanto aqui é aquele espanto que nos tira do lugar comum. Né? A partir do momento em que eu acostumo com a vida, acostumo com a minha rotina, acostumo com o que está acontecendo, eu acredito que eu perco esse pensar filosófico aí, sabe? Sair do misoneísmo, né? Sair dessa ideia de que eu sei, né? Então, nesse caminho, né? Vamos a perguntas que eu acho que são... Geralmente eu faço essas perguntas que são importantes e por isso acaba tendo um caminho até um pouco existencialista o papo em alguns sentidos, em algum momento. Uhum. Jonatas, o que você acha que um amigo seu diria... Um amigo seu, sincero, diria para você diria sobre você no seu velório? Um amigo sincero, já é difícil, né? Brincadeira, mas a partir do... acho que você concorda comigo, a gente vai ficando mais... eu acredito, não é nem seletivo, mas a realidade nos coloca essa situação. Você vai tendo menos relações, menos tempo para se relacionar com mais pessoas, você vai ficando cada vez com menos amigos. Então, o que um amigo meu sincero... Vou pensar aqui os poucos amigos sinceros que eu tenho. O que eles falariam sobre mim. Eu acredito que eles falariam que eu sou uma pessoa idealista. Eu acho que eles falariam isso de mim. Uma pessoa que tem um ideal. Um ideal sobre a profissão, sobre a política, sabe? É alguém que tem muitas utopias, eu penso. Porque eu tenho muitas oportunidades para desiludir, por exemplo, com a educação. Eu já tive muitas. Recentes, inclusive. Mas eu sigo acreditando, sabe? Eu acredito que ainda é possível impactar e transformar por meio da educação, que existem ainda nesse meio pessoas que compartilham dessa visão. Então, eu acredito que no meu velório, quando esses poucos amigos tiverem a oportunidade de falar, eles falarão que eu tenho um ideal. Eu tive ideais. Eu tive utopias. Eu vivi minhas utopias. Eu acho que a gente tem um pouquinho disso em comum. Parece que a gente só consegue fazer, e a gente faz com muito afinco, com beleza, com vontade, mas a gente só consegue fazer o que a gente está apaixonado. Exatamente. Eu também sou assim. Se eu não tiver o mínimo tesão no que eu tô fazendo, eu não... meus alunos costumam dizer assim, né? Quando termina a aula, eu já ouvi muitas vezes isso. Nossa, professor, você realmente gosta de dar aula, né? Eu falo assim, cara... Aí, esse tempo atrás, eu dei um mini curso de epistemologia, né? E eu comecei desde a epistemologia moderna, né? E foram 2h30 de aula sem intervalo. Desde ali, eu comecei com Descartes, fiz uma recapitulação de Platão e tal, mas assim, comecei com Descartes, fui até o criticismo kantiano. E quando terminou assim, eu falei, pô, e aí, eles gostaram, né? E aí um aluno veio pra mim e falou assim, professor, o que você estuda de retórica, assim, porque eu acho que você fala tão bem e tal. Eu falei, cara, nunca estudei. Falei, cara, tudo isso que eu falei aqui, eu tô apaixonado por essas coisas que eu falei aqui, entendeu? Sim. Então, sei lá qual técnica eu tô usando aqui, né? E eu sou palestrante, né? Trabalho, assim como você trabalha na controladoria, dou palestra. Mas qual técnica? Eu falei, cara, é paixão, cara. É paixão por aquilo, né? É acreditar no que tá fazendo, que é o que você tá falando. É acreditar. Eu acho que esse é um dos segredos, assim. Não tem a ver com você, trabalhe com o que ame, sabe? Não. Não. Eu costumo dizer o seguinte, ó. Qual que é o sonho de todo profissional? É largar a sua profissão, cara. Entendeu? Todo profissional quer o quê? Quer ter uma estabilidade boa e ser optativo ou não aquela profissão. Exato. Então a questão não é essa. Mas a questão é fazer buscando beleza, né? Verdade. E quando isso tá
banhado desses valores, quando há valores aí, né? Quem tem um porquê, né? Diz o Nietzsche. Então, assim, quando tá banhado por isso, a gente faz com muito afinco, né? Exato. Com detalhe, né? A gente conversava, eu acompanho você nas redes sociais, eu vi as fotos, as artes, né? Às vezes quem olha lá fala, cara, o Jonas, olha, pô, tá alinhado, tá com essas fotos profissionais, tá com esse layout aí, com esse brand, esse cara aí, tem uma equipe por trás. Igual eu aqui, cara, nada, tem a paixão, Exato. detalhe. E aquele primor, né, de querer vontade, fazer a coisa... Quem que fez? Você, É. entendeu? Né? Que a vontade de fazer cursos e gravar cursos, nasceu esse estúdio aqui. Sim. Você entendeu? Então, assim, isso mesmo não sendo íntimo do seu dia a dia, eu falaria isso no seu velório. Que né? massa, Entendeu? velho. Falar Que alguém massa. que tem paixão no que faz, né? E agora você falando isso, eu fico pensando, assim, o quanto é importante a gente construir esses relacionamentos, essas amizades desinteressadas, né? Porque eu acho que a sinceridade tá aí, sabe? Sim. Porque, assim, a gente, obviamente, toda relacionamento, toda proximidade, ela tem uma troca e tem que ter, ok, mas isso não é o ponto central que move, por exemplo, a nossa amizade. Sim. E isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. E eu acredito que são nessas relações que as pessoas irão conseguir perceber, trazer essas considerações, essas reflexões. E eu fico feliz de ouvir de sua parte. E assim, eu compartilho dessa ideia também. Eu acredito que eu vejo muito isso em você, sabe? Essa preocupação, esse zelo com aquilo que você escolheu fazer, com aquilo que está em suas mãos, né? Minha mãe sempre falou comigo e ela, a partir da Bíblia, ela traz essa ideia. Tudo que for colocado na sua mão para fazer, faça com excelência. Ela sempre me falou isso. Pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa. Desde da mais simplória à mais complexa, tente fazer com o máximo de excelência. Eu sei que isso tem pontos negativos, né? Às vezes a gente paralisa também. A gente fala, cara, não tá tão bom, poderia ficar melhor, mas eu penso que isso também é um zelo, é um respeito com aquilo que está nas nossas mãos pra gente entregar, pra gente fazer. E isso é muito da filosofia também, né? E tem uma coisa que eu acho interessante, que a gente também tem em comum, que eu queria conversar contigo. Essa relação escola pública e escola particular, né? Eu só estudei escola pública a vida inteira. Na verdade, assim, eu sempre digo que eu tive péssimos professores, cara. É a verdade, assim, os professores eram muito ruins, entendeu? A primeiro contato que eu tive com filosofia foi terrível. Eu também. Nossa, terrível. Eu conto essa história de, assim, cara, eu tava no primeiro ano do ensino médio, né? E você contou da história, né, de invadirem, dar um tiro. Na escola que eu estudei, agora até mudou de nome agora, a escola que eu estudei aqui no centro, cara, todo ano que eu estudei lá, os 3 anos, todos os anos teve tiroteio. Meu Deus. Todos os anos teve tiroteio. Não teve um ano que não passou o ano inteiro, não teve um tiroteio. Não, tem um tiroteio, né? Alguém ali... Se não aconteceu, tem alguma coisa errada. Não, drogas e né, o Loucura. porteiro que vende a droga se você quiser. Então isso era muito comum, né? O diretor da escola hoje tá preso era pedófilo. Então, assim, essa é a escola, as escolas periféricas que eram esquecidas, assim, né? Sim. E eu sempre conto, assim, que quando eu cheguei no primeiro ano, cara, eu entrei pra assistir uma aula de filosofia e, na verdade, era um cara que não era formado em filosofia, ele era formado em pedagogia, ele era pastor e ele confundia coisas, né? Então, eu lembro um dia que eu entrei na sala de aula e ele tinha escrito, assim, no quadro, assim, Harry Potter, né? E aí eu sentei e ele falou assim, olha, hoje a gente vai estudar Harry Potter. E eu pensei, beleza, né? Harry Potter, né? E eu nunca esqueço, ele falou assim, Harry Potter é bruxo. E bruxaria é coisa do demônio. E começou a aula assim. E aí uns lá atrás falam, glória a Deus, né? Meu Deus. E assim, essas eram as minhas aulas de filosofia. E ele me reprovou. Ele queria me deixar de dependência, mas eu escrevi lá um trabalho e ele ainda... Ele aceitou, considerou, né, o trabalho que eu fiz de filosofia. E aí nos outros anos, meus professores de filosofia também eram pedagogos, né? Isso antes de 2000... Eu tô falando agora de 2001, 2002. Então, assim, a filosofia nem era obrigatória, sim. né? A gente não tinha essa valorização que o Enem fez com a filosofia. Em 2008, com a questão da obrigatoriedade, né, de professores, do ensino de filosofia e sociologia,
que agora está sendo abandonado novamente. Novamente. Né? E de ser pessoas formadas na área, né? O que acabou fazendo toda a diferença, né? Sim, total. Mas assim, eu sempre estudei em escola pública e quando eu estava no terceiro ano da UFMT, na Universidade Federal aqui, era integral filosofia aqui, e eu comecei já a estagiar na escola federal aqui. Na escola federal eu tive uma experiência mista, porque ali há pessoas mais periféricas, há pessoas de classe média. O IF, né? Ah, sim. O IF, na época era Cefet. Ah, né? é verdade, lembrei. Então, assim, eu dei aula lá por um tempo, estagiando e tal. E depois de lá, eu já fui para as escolas particulares, escolas salesianas e tal. E lá eu aprendi a ser professor. Porque nas escolas particulares, e eu queria que você falasse um pouco, eu tô contando tudo isso Sim. A escola particular, ela exige que a gente tenha uma aula show. Senão você não fica lá. Se você conseguir uma escola que pague bem, é isso. Eu não sei se você sabe, quem foi formado nas escolas particulares e aprendeu a falar em público e dar aula nas escolas particulares. O Karnal, cara. O Leandro Karnal, ele começou com um professor de cursinho. Ele mesmo diz, professor de cursinho, que é o que ele faz até hoje, aquelas palestras. Exato. Que as piadas, as brincadeiras. Não, exatamente. Eu, no meu caso, nem era do estilo piada, mas era do estilo meio teatral, assim, né? Tal. E isso formou muito do que eu depois sou como professor, né? Eu comecei a dar aula em 2008, daqui a pouco é 20 anos de aula, de escola já. Mas assim, no seu caso, foi parecido também? Foi. Olha só. A primeira oportunidade que eu tive pra dar aula, foi assim, eu participei do teste que eu te falei. Sim. Eu dei uma aula horrível. A aula foi péssima. E eu lembro que um cara da banca, inclusive eu virei colega de trabalho dele depois, ele me deu altas dicas, mas no dia ele falou assim, cara, essa foi a pior aula de filosofia que eu já vi, você não sabe nem dividir o quadro. Ele falou isso, desse jeito. Aí assim, eu fui e falei com eles, olha, depois que eles foram 4 pessoas na banca, eles fizeram as considerações e eu falei, ó, eu posso dar outra aula hoje mesmo? Eu vou ali e tento arrumar o que eu puder. Eles me deram lá uns 30 minutos, eu fui e voltei e dei aula. Aí a coordenadora do curso, ela falou assim comigo, Jonatas, eu vou te dar essa oportunidade nem por causa da qualidade da sua aula não, mas por causa da sua vontade e porque eu penso que pode motivar os alunos que vão entrar no curso saber que um cara que saiu daqui, passou na faculdade e tá dando aula aqui. Só que vai ser assim, eu vou te dar uma semana. Se ninguém reclamar, você fica. Isso é muito difícil, né, cara? Você tem uma aceitação 100%. Eu acredito somente que o pessoal que não gostou, eles não foram falar. Mas eu acredito que um grande número de pessoas, assim, não gostou. E aí, beleza. Lá vai eu. Primeira semana, 5 unidades. O cursinho popular tinha 5 unidades espalhadas pela cidade. Todos em auditórios e com um grande número de estudantes. Era de graça. E aí, eu inclusive dei aula num bairro onde eu estudei. Então você imagina, você chega pra dar aula, tem lá seus ex-colegas. Mais desafiador ainda. Só que, cara, o que acontece? A aula ia começar daqui 2 semanas. Eu fui à faculdade, pedi pra... Olha a cara de pau, né? A gente tem que ser cara de pau. Eu fui na faculdade, pedi pra assistir aula. Eu fui em todos os cursinhos e pedi pra assistir aula. Nos cursinhos eu fui como aluno, semana experimental, assim. Aí eu fui anotando o que eu gostava e o que eu não gostava dos professores. E o que eu queria que o professor fizesse. E aí teve outro fator também. Eu encontrei no YouTube as aulas de Clóvis de Barros Filho. Não. Também pra mim foi uma inspiração também. E assim, na época assim que as aulas tinham um áudio ruim, aquelas aulas gravadas assim, com câmera péssima, lá na sala de aula da USP mesmo, porque ele tirou tudo do ar, né? Aí eu fui pegando aquele conjunto de referências e falei, eu vou pra lá, pra sala desse jeito. O problema era que eu não tinha nenhuma aula preparada, só tinha da semana. Se o cara falasse, segue mais uma aula, eu não ia ter o que fazer. Mas aí eu vim com essas referências e eu também vim com a bagagem da igreja. Porque na igreja a gente acaba sendo incentivado a falar mais em público, você é mais exposto, né? Sim. Vai cantar, vai participar de uma peça, vai participar de alguma coisa. Então, na igreja, eu fui desenvolvendo essa habilidade de não ter muita vergonha de estar na frente do público. Então, tudo isso foi gerando essa minha persona ali, né? Foi colaborando para que eu montasse esse quebra-cabeça profissional naquela fase inicial. Só que eu ainda era muito raso.
Então, eu penso que as minhas primeiras aulas, não era pro Enem, que o vestibular era voltado, era pro vestibular da cidade lá, então um vestibular mais básico, conteúdo mais filosofia clássica, então isso me favoreceu. Agora, quando a cidade fez uma transição para o Enem, eu tive que aliar esse aspecto mais brincalhão, enfim, com a teoria mais profunda, trazer mais profundidade para as aulas. Então, eu penso que esse foi um momento de virada de chave. Mas, assim, ali foi me formando. E aí, tudo isso dentro dos cursinhos populares, onde eu tinha uma origem similar com a galera, eu tinha uma linguagem muito próxima. Só que outra dificuldade já foi no meio privado. Que quando você passa a falar com outro público, passa a falar com pessoas de outro Se cobra resultado, né? Existem assim, outros indicativos de qualidade, digamos você, assim. como que foi? Eu não sei como que é, mas a redes de escolas particulares que eu trabalho aqui, que vem no Enem, assim, ó, em humanas, quanto que aqueles seus alunos... Exato, é entendeu? isso. Então, assim, se você realmente... Não adianta ficar na piada. Não adianta ficar na brincadeira, você tem que entregar e um o que resultado. você falou caiu, os caras querem saber disso. E aí, qual é o termômetro? É a opinião dos alunos quando eles pegam o caderno de prova. Se o cara vira e fala, não lembrei de nada que você falou, você não tá lá no próximo ano. Exatamente. Então, eu fiquei 10 anos consecutivos, assim, em vestibulares extensivos, que, na minha cidade, são os mais difíceis de você se manter. Porque o termômetro é a opinião dos alunos. Se você não dá uma boa aula, sua aula não tem conexão com a prova que ele vai fazer, tchau. Aí, essa minha experiência me moldou bastante. E eram salas de aula, assim, de 300, até auditórios com 400, 500 alunos. Então, é algo que é comum dentro da realidade dos cursinhos. Então, isso tudo foi me moldando, assim, sabe? Então, eu fui totalmente gestado dentro desse ambiente. E sempre vendo o pré-vestibular ali na educação básica como ápice, assim, né, do meu posicionamento na escola. Porque lá aqui eu creio que é dessa forma, você entra ali no ensino fundamental, nos anos finais. Depois você pega algumas aulas no médio, aí você é testado no pré-vestibular. Se você vai bem, aí você se mantém. Exatamente. Não, exatamente. E vamos dizer, há muita rotatividade, professor. Exato. O professor não deu ali existe o Ibope, né? Uhum. Então, assim, não sei se aqui é assim, as escolas particulares, você tem o Ibope dos alunos. Os Então, questionários. Assim, os questionários que eles fazem, não, deu resultado, não deu resultado, gostou da aula dele, prestou atenção, conseguiu prender a atenção, mas ele deu aula mesmo até o final do ano, só contou histórias. Então, assim, ali eu fui formado ali, sabe? Só que aí a gente entra em outra questão aqui, que é a questão da vida do professor. Eu acompanho você, eu sei que você é um dos apaixonados e motivadores das pessoas virarem professor. Né? Não, vira professor. Mas se a gente fala da realidade no Brasil do professor, né? Em que para você ter uma vida digna, um salário que te dê dignidade, né? Eu sempre digo que no Brasil, infelizmente, para ter uma dignidade, você tem que pagar plano de saúde particular, né? Dependendo, dependendo da cidade, você tem que ir para um condomínio para poder caminhar ali mais tarde em volta da sua casa. Então, parece que para ter dignidade, assim, você já tem que ter um salário de pelo menos 3, 4 salários mínimos, né? E aí, eu tô falando da realidade do professor que mesmo nas escolas particulares, que pagam, né, um valor melhor, até que algumas faculdades, assim, particulares, hora-aula, mesmo assim, para conseguir comprar minha casa, para conseguir fazer as coisas, eu cheguei a dar 72 horas de aula por semana. 72 horas. Todos os dias, de manhã, de tarde, de noite e sábado de manhã. E ainda dava aula em Tangará, dava aula fora, né? É a região metropolitana aqui? Tipo, cidade vizinha? No caso, Tangará, 3 horas. Então, eu saía sexta-feira, saía quinta-feira, dava sexta-feira 12 horas de aula, vinha e sábado dava de uma... Então, assim, dava... Aí comecei a ficar doente, engordei, fiquei muito mal. E aí tentei, e hoje eu faço outras coisas, né? Você tem as mentorias, os cursos, né? Passei no concurso público e tudo. Mas isso é uma coisa muito grave, assim, eu vejo, sabe? A maior parte dos meus amigos que são professores, né? Eles têm muita, mas muita desconfiança com o futuro. Sim. Com uma coisa tá caminhando. E tem desconfiança também de até onde a gente vai conseguir ainda ter dignidade sem ter que trabalhar 3 períodos, por exemplo, sabe?
E olha que coisa chocante também, o que eu vou trazer aqui agora, que com certeza já observou, a faixa etária. O etarismo é algo muito... é uma realidade dentro do meio que a gente atua. Quantos professores mais velhos aí, acima dos 50, que não é uma idade muito avançada? Mesmo 40. 45. Isso é preocupante. Então, eu penso, e nas formações para professores e tudo, que eu atuo também nisso, né? Que dentro da universidade hoje existem vários gaps, assim, em relação à formação do professor. Um deles, a didática é um deles, outros, mas um deles é a falta de uma instrução em relação à gestão da carreira. Que a gente não é instruído a gerir a nossa carreira. E aí eu vejo que o erro que eu cometi, eu creio que você também cometeu, como você citou, quer dizer, você já citou esse erro, e muitos outros eu vejo cometendo, inclusive pessoas que eu ajudei se inserindo no mercado, elas ocuparem o tempo delas totalmente. E aí quando você ocupa todo o tempo seu ali dando aula, você não tem tempo para pensar em estratégias para potencializar suas aulas. Doutorado, mestrado. Não, você não pensa em carreira acadêmica, você não tem tempo para estudar para um concurso. Você visualiza o único caminho para você atuar é a sala de aula. E aí você atinge um teto de salário que você não tem como vender mais tempo. Eu também atuei assim, com mais de 70 aulas por semana. Você ganha bem, mas o custo para se manter vivo não vale a pena. Não vale, porque assim, sua saúde vai embora, seu tempo com a família vai embora, você não tem vida pessoal mais. As você próprias aulas. Não é? Suas aulas ficam repetitivas. As aulas à noite já não estão mais rendendo. Não tá no mesmo ritmo, porque você não consegue manter isso 3, 4 anos. No primeiro, o gasto total você vai, segundo já começa, e o terceiro já empurrando com a barriga. Então, a qualidade toda cai. Então, eu sempre trago para a galera que ou através de mentorias, ou através de formações, para pensar uma gestão da carreira, planejar o que você quer com a carreira no curto, médio e longo prazo e abrir a mente para outras possibilidades. Por exemplo, eu atuei nas escolas da minha cidade. Eu entrei para uma grande corporação educacional que tem cobertura nacional e então hoje eu tenho contato com escolas em 9 estados do país. E eu vejo, a partir dessa amplitude minha de atuação, inúmeros outros campos que poderiam ser agregados com o trabalho do professor em sala. E ele poderia escalar melhor a sua caminhada, sabe? Seja na produção de materiais, seja na formação de professores dentro de uma área específica. Isso é uma demanda muito forte no mercado. Só que o estudante, que ele sai da universidade, ele não consegue ver isso. Então ele não se prepara para essas oportunidades. Quando consegue um emprego em condições ou muito precárias ou então muito exaustivas, e aí ele não é motivado mesmo a continuar. Igual eu estou há um tempo fora da sala de aula formal, né? Um tempo assim, pouco mais de 1 ano, porque eu fui para gestão, fui para trabalhar na consultoria e tudo mais. E aí eu pretendo voltar, mas não no mesmo formato. Sabe? Não pretendo voltar do mesmo formato. Então, a primeira dica é ter um planejamento de carreira, olhar para a vida considerando o curto, médio e longo prazo e entender, sobretudo, que não é só dentro da sala de aula que você pode atuar. Então, esse é o ponto-chave, assim. Eu penso que isso aí, para uma pessoa que está começando a atuar, é fundamental. E se posicionar na internet, né? Porque é um universo de possibilidades. Eu não sei, né? A gente vai ter agora uma grande mudança com as inteligências artificiais, com tudo a gente vai ter uma grande mudança com a abertura do MEC para 30% das aulas serem remotas, né? Às vezes gravatas, geralmente humanas é que vai para isso aí, né? Como já acontece nas universidades, né? Exatamente. Eu dava aula em universidade particular, não dou porque agora é tudo gravado, né? Além disso, a gente tem esse problema as escolas particulares, praticamente todos aqui tiraram filosofia do primeiro ano, só tem filosofia no segundo e terceiro, né? E aí tem só sociologia no primeiro, não tem sociologia no segundo, ou seja... e os itinerários ainda são muito vagos, a gente ainda não... Poucas escolas realmente aprenderam o que fazer com isso, né? Estão aprendendo ainda. A gente nem sabe para onde vai com a troca de governo.
Exato, né? né? Para onde vai isso, então também nem sei se adianta tanto investir. Eu vejo as escolas estão lá assim, meio que, vamos esperar Vamos esperar pra ver. esperar o próximo passo, porque se volta É. tudo, não adianta investir tanto em itinerário, né? Exato. E nisso tudo, a gente tem ainda o problema de que a gente está falando de um país que não fornece praticamente carreira para pesquisadores em Exato. humanas. Não, eu fiz, assim, comecei o meu mestrado em Portugal, quando eu fui morar para lá, e lá eu conheci muitas pessoas em filosofia que eram pesquisadores. Sabe, e a vida deles era ser pesquisador. Eles ganhavam bolsas, né? Assim, trabalhavam, faziam os artigos relevantes. A universidade achava aquilo, olha, essa produção é para a universidade, é uma produção relevante. Você não precisa nem dar aula. Você vai ser pesquisador. Você tem uma quantidade de artigos para ser publicados. E a carreira de pesquisador em humanos, né? Então, assim, é interessantíssimo como o Brasil, o fato de a gente não ter isso fecha portas. Exato. Tem outras portas, como você falou aí, mas assim, há um fechamento muito grande de Total. portas quando a gente fala de uma falta de pesquisa mesmo, de um trabalho de pesquisa em humanos. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A falta que faz, e eu sou um defensor disso, sabe? A falta que faz o posicionamento nas redes sociais, não só para você ter brand, para você ser reconhecido. Não, cara, mas assim, porque há um mercado e há uma necessidade hoje, principalmente, agora eu vou puxar a sardinha para a filosofia, Jonatas, que é preenchido por seitas, sabe? Filosóficas, por coachings baratos. Existe um campo dentro da filosofia. Porque a filosofia, ela supra necessidades muito interessantes, né? Sim, total. De pensar mais profundamente, tem a ver com esse projeto, tem a ver com o que a gente sempre tentou fazer na internet. Suprir essas necessidades que quando a gente não se posiciona, alguém se posiciona. Vai ocupar, exato. E aí são pseudofilósofos mesmo, né? Coachings, criadores de seitas aí. E que estão lá dando o nome de filosofia, mas na verdade está aí sim doutrinando. Aí Exato. sim trazendo uma visão, como se a filosofia tivesse uma visão única sobre as coisas. Em suma, né? Qual a importância? Porque é isso que é a questão. A importância da gente... Eu acho que essa é a principal mensagem desse espaço aqui. E do que eu faço, do que você também faz. A importância do posicionamento da filosofia como formadora, também saindo da academia, também formada, também, né? Nas redes sociais, nas universidades, mas também na rua, nas praças. Eu acredito que durante muito tempo nós da filosofia nos orgulhamos de sermos inacessíveis. Opa! Sabe? Porque se tornar acessível era banalizar algo que nós tivemos acesso de maneira muito penosa. E aí, esse processo de democratização da filosofia, que perpassa pela a consolidação da filosofia no ensino médio, por que perpassa? Porque se você precisa de professores que dialoguem, que democratizem, que tornem acessíveis no ensino médio essas teorias, essas reflexões, você vai criando um movimento de pessoas que pensam a filosofia não só para elas, mas para os outros. Então, então, é um contexto mais amplo, na minha visão. Agora, cabe a nós, da filosofia, assumirmos também essa responsabilidade. Por quê? Primeiro, a gente faz algo que a gente de fato acredita. E eu creio que quando a gente trouxe essa reflexão, muitas pessoas de casa irão se conectar com a gente. De fazer algo que acredita, de estar nisso porque gosta também. Quer ser reconhecido? Obviamente, esse é o primeiro ponto. Mas também por ter um ideal, por ter uma utopia, por ter uma crença. E entender que, à medida que a gente tem acesso a determinadas informações, reflexões, e a gente se limita a um grupo de 30 alunos numa sala de aula, ou a ninguém, a gente está sendo muito egoísta com aquilo que a gente tem acesso. Então, é importante ver a internet como esse campo também de atuação, de democratização, de compartilhamento de ideias. Isso é muito legal. Quando eu comecei, eu não queria fazer um canal para eu conhecer pessoas do Brasil inteiro, para mim poder ganhar mais nas escolas que eu estava atuando, para mim ser mais reconhecido na cidade. Tudo isso aconteceu. Só que o que me fez estar lá foi: eu quero ter mais tempo para falar com meus alunos da forma como eu acredito que tem que ser falado.
Às vezes a escola me limita, o sistema de ensino me limita, que eu tenho que dar aula de uma forma, mas eu tô aqui para clarificar ideias. Eu gosto de ser a pessoa que vai clarificar ideias. Então, isso me trouxe inúmeros ganhos. Eu só estou conversando aqui com você, eu só conheço alguém em Cuiabá, porque, primeiramente, eu fui na internet e falei, eu sou da filosofia, eu quero falar de filosofia. E aí eu atraí pessoas que não gostavam de filosofia, que estavam ali porque me conheciam, eu atraí pessoas que gostavam de filosofia e queriam trocar ideia comigo. Então, eu penso que a pessoa que não se abre a essa possibilidade, ela limita muito as suas conexões, os seus diálogos, o seu filosofar mesmo, né? Eu tenho um grande amigo que eu fiz pela internet, inclusive eu quero mandar um abraço para ele, o Fábio Braza. Fábio Braza, que é que rapper. amigo, né? Ele é só o Fábio Braza que esse você cara deve, é sensacional. Passa o WhatsApp. Ele tem que vir aqui. Inclusive, ele vai vir em Cuiabá. Ah, eu vou falar com ele pra ele vir aqui. Verdade, o Fábio Braza vai vir em Cuiabá, cara. Cara, eu vou falar com ele pra ele vir aqui. E aí você vai bater um papo filosófico com ele. Nossa. Cara, vou mandar mensagem pra ele, você vai ver. Não, olha, isso Viu? seria um... Só liga agora pra ele que ele tá no cinema. Porque a gente tem aula toda segunda-feira. Aí ele falou, cara, eu queria ir no cinema hoje e tal. Eu falei, não, beleza, é bom que também eu tô indo no podcast ali. Aí o Fábio, como é que começou esse contato? Fábio Braza, ele faz muitos raps com diálogo com a filosofia muito intenso, né? Então tem uma música dele que chama O Anel de Giz. Cara, aquela música é sensacional. E eu fui reagir ao vídeo explicando filosofia com aquela música. Ele foi e comentou. Aí no que ele comentou lá, que legal, eu queria trocar uma ideia com esse professor, comentou assim. Aí eu falei, então bora trocar uma ideia, vamos fazer uma live. Aí nós fizemos uma live dali. Cara, nós estamos há um todo ano. Esse processo, é mesmo, né? Você já me seguia nessa época. Aí a gente tá em um ano aí já de aula de filosofia, discutindo filosofia. Isso só é possível. E virou um amigo mesmo. Só possível por causa da internet. Olha, eu adoraria que você falasse, se ele conseguisse fazer essa ponte, ia ficar... Nossa, você vai ver. Não pela quantidade de visualização, não, porque ele é um cara que eu admiro muito. Cara, você ia amar trocar ideia com ele. Não, eu admiro muito ele, conheço todo o trabalho, pode falar isso pra ele, eu uso as músicas dele na sala de aula, então assim, né, fantástico, tomara que dê certo. Tomara, né? ele vai estar aqui, pois é. Inclusive eu queria estar pra ir no show, né, que eu nunca fui no show dele, então seria uma experiência legal, mas eu vou estar em outro lugar. Mas eu penso que assim, a pessoa que se propõe a dar a cara a tapa, a fazer, a se posicionar, ela abre inúmeras conexões, possibilidades. E a vida é isso, cara. É você se conectar com pessoas, é você escutar histórias, não é? Eu acredito na filosofia do encontro. Tudo Olha, que eu faço, legal, tudo que eu faço, eu acredito que a vida... Na verdade, assim, cara, eu realmente, né, é um papo repetitivo pra quem me acompanha, né? Eu acredito que tudo que a gente faz na vida, sabe, ir no banheiro, sabe, comer, cagar, trabalhar, tudo que a gente faz é para que nesse processo a gente possa encontrar outras pessoas, que realmente a gente não precisa usar máscaras, a gente não precisa, e esse momento proporcione a epifania do encontro real, né? Gostei. Que é o que o Levinas, o Martin Buber, o Gadamer, alguns filósofos, o próprio Habermas, né? Alguns filósofos contemporâneos ensinam, e tem como filosofia do encontro, né? A vida se faz no encontro, é só no encontro, né? E o encontro, ele tira as máscaras, ele tira os preconceitos, ele deixa... Se é um encontro real. Exato. Mas isso é raro. A maior parte das vezes a gente tá usando máscaras de interesse. Uhum. Essas máscaras quebram as pontes. Então a gente fica na liquidez da brevidade, tá bem? Ah, sou bem e tal. Então assim, mas eu sou um cara que, graças a Deus, eu tenho muitos amigos. E amigos, eu tenho assim, amigos que não são colegas, são amigos. Porque esses amigos que eu faço quando eu sento com eles, esses amigos que eu faço quando... Eles acontecem porque eu realmente acredito no encontro. Eu realmente acredito, né? É o que eu vivo, o que eu acredito, o que eu professo. A própria filosofia clínica, quando surgiu na minha vida, foi nessa intenção de fazer com que esses encontros caminhassem em outros encontros e com isso eu tivesse uma técnica para ajudar as pessoas, de fato. Então, o encontro é o que... É a ideia do próprio podcast, a ideia do... Eu acho que tudo que a gente faz na vida é para ter esses encontros. Se a gente soubesse que vai morrer amanhã, o que ia sobrar? A gente olhar e ver os encontros que você tem com seu pai, com sua mãe, né? Que eu tenho com meus filhos, com a minha esposa, com meus pais, com meus amigos. É isso que faz a vida ter sabor. Show. Né? Então, gostei. Essa é a proposta desse podcast, é a proposta de quase tudo que eu faço, né?
dentro da filosofia. E eu te falo, Douglas, que os grandes momentos de virada na minha vida em relação à minha percepção sobre o que eu sou, o que eu quero ser, em relação aos relacionamentos, tudo, foi por conta dos encontros. Foi por conta dos encontros. Então, isso é muito bom. Isso é muito bom. É aí que a gente entende porque o Sócrates gostava tanto de dialogar, Claro, né? porque, vou ficar falando pra multidão. Não, chama só um aqui. Sentar, trocar uma ideia. É, fantástico. Eu também, por isso que eu tenho feito muitas mentorias. E esse nome, por muito tempo, né? Você sabe, o desafio de ir pra... Você falou, eu sou meio cara de pau. Cara, se não for cara de pau, você não tá na internet. Não vai. Então, assim, eu falei, cara, vou fazer uma mentoria. O que o pessoal vai pensar? Virou coaching, sei lá. Daí até eu explicar o que é uma mentoria. Mentoria é um curso, só que só dá pra 20 pessoas, no máximo 15, porque eu vou conhecer, vou atender cada uma delas, vou saber qual que é a dificuldade. Na minha mentoria sobre como pensar como filósofo, eu atendo desde médicos a pessoas do primeiro ano do ensino médio. O cara lá que é formado em medicina, já tá com 72 anos, que eu atendo, ele tem dificuldade em ler as obras. Então, a dificuldade dele é ler Sócrates e conseguir fazer resumos e tal. Então, nos atendimentos, nas aulas em que tá todo mundo é uma coisa, mas nos atendimentos individuais eu ajudo ele nisso, enquanto o aluno do segundo ano tá querendo uma mentoria para usar filosofia para redação. Então, assim, o que é uma mentoria? É um curso com um número muito pequeno de alunos, onde você consegue conhecer e encontrar cada um dos alunos. Conhecer os desafios, as particularidades, é isso mesmo. Encontrar eles, né? Entender a vida, a história, né? De cada um deles, né? Eu, assim, a sua história é apaixonante desde o começo, que a gente começou a conversar e eu comecei a olhar lá, olhando os vídeos de filosofia e aí a gente começou a conversar e eu comecei a te acompanhar. Eu acho sua história apaixonante e vejo muita coisa em comum nesse sentido da paixão, principalmente, né? E nessa vontade de compartilhar o que a gente sabe, né? Mais do que tá lá pra fazer fita, pra ganhar visualização, tá lá compartilhando o que a gente sabe, o que mudou a nossa vida, o que, né? Eu queria que, antes da gente ir pra parte final aqui, eu não sei quanto tempo a gente já tem de podcast aí, eu falo, a gente começa aqui, já tem mais de hora já. Olha só. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre o que o Jonatas vê hoje dessas utopias que você tem aí. Qual que é a sua utopia atual? Porque eu tenho certeza que já foi uma utopia ter um canal do YouTube com quase 10 mil inscritos, mas isso já aconteceu, né? Depois a utopia de poder escolher em qual escola você dá aula, né? Sim. Já aconteceu, né? Agora, qual que é a sua utopia agora? Cara, vai parecer estranho, não sei. Não vai parecer estranho isso, sabe por quê? Porque você vai entender muito. Minha principal utopia, assim, sabe? É viver momentos, encontros com a minha esposa e um filho. Que eu não tenho filho ainda, né? E eu quero ter um filho. Então, igual hoje, Dia da Consciência Negra, eu estava escrevendo sobre o Dia da Consciência Negra e a minha tomada de consciência. E eu vi o quanto é desafiador transmitir isso para um filho, sabe? Então, viver por um filho, por uma família, nesse aspecto, eu acho que seria eu penso que hoje é a minha principal. Porque mobilizar a formação, a gente se mobilizar pela formação integral de um indivíduo é algo muito difícil. A educação já me mostrou isso. Você como pai, você sente isso todos os dias. Mas eu acho que, cara, o grande desafio da paternidade, eu tô te interrompendo, mas assim, não é esse. O grande desafio da paternidade é que ela é a maior oportunidade que a gente tem para entrar verdadeiramente no processo de desegoistização. Você desaparece. Há um ser humano que nasce e ele nasce pelado, cara. Ele não vai ter nem roupa se você não trabalhar e não trazer as coisas para ele. A educação faz parte disso, mas o que a paternidade dá é uma oportunidade, primeiro, para nós homens amadurecer, que demora muito, é duro pra gente fazer isso. A gente gosta de ser moleque, né?
Exato. Bota a gente com nossos parceiros, assim, ó, num churrasco, só a gente, assim, é quinta série até hoje. Exatamente. Então, assim, É. oportunidade da maturidade e uma oportunidade de um processo de desegoistização. Isso é maravilhoso, cara. Você se livrar de você mesmo. Sabe desses BO? Ai, meu Deus, meu celular. Tal coisinha deu errado. Não. Tem BO maior pra você resolver. E você nem é o centro do assunto mais. Maravilhoso. Isso é muito louco, velho. Isso é muito louco. E aí, claro, o processo de educação entra em tudo isso. Mas, Exato, né? perpassa por isso. Por isso que é tão desafiador, eu penso. Porque perpassa também por isso. Mas você entendeu o que eu quis dizer? Eu entendi perfeitamente. Cara, é uma parada assim. Parar de viver pra nós mesmos, né? Eu amadureci muito mais de 10 anos quando meu filho nasceu. Acho que eu peguei no colo, assim, a minha filha nasceu, eu peguei ela no colo, acho que eu amadureci no bom sentido, 10 anos, assim, naquele momento, assim, sabe, assim... Você entende por que pra mim isso é uma utopia? Porque é Sim. algo muito surreal, é algo que só quem de fato vivencia pra saber. Vivencia de verdade, pra saber, sabe? Então eu ainda idealizo muita coisa, não sei. Não, eu acho que a questão é, nesses tempos líquidos, assim, que a gente vive, né? Eu realmente defendo isso, que quem não tem pelo que morrer, sabe? Não consegue viver de fato. Pelo que você morreria hoje? Nossa, você pode falar, vou morrer com meu pai, minha esposa, minha mãe e tal. Eu também acho que isso morreria pela minha esposa, pelos meus pais, pela minha irmã, pela minha família. Mas quando um filho nasce, assim, você morre e mata. Aí há um outro processo aí, né? Que louco. Não é, Luiz? Não é? Aí é um paizão aí. O Luiz tá operando. Cara, ali o negócio é diferente. E então eu acredito que a família, o projeto da família, ele é um projeto assim, é uma oportunidade pra quem quer. Pra quem né? quer, ó. Assim. Porque pai bosta tem mais que caju em época de caju em Cuiabá, entendeu? Então assim, pai bosta ainda tem bastante, né? Mas pra aqueles que querem, cara, é uma oportunidade incrível. Então eu entendo que você tá no caminho mesmo. Chega uma hora que assim, essa é a faculdade, já foi. Não é, velho? Isso é louco demais, cara. Isso é louco demais. Cara, igual por exemplo, cara, eu nunca consegui ter uma rotina na academia, sabe? Sempre começava a parar. Aí conversando com a minha esposa, a gente brincando, velho, brincando. Ela falou sobre o fato de eu treinar pra conseguir carregar uma bolsa e uma criança ao mesmo tempo, assim, brincando. Aquilo entrou na minha cabeça, eu falei, cara, que louco. Eu vou treinar por isso. E aí eu treino na academia todo dia. Então, então isso na minha cabeça tá impactando muito, entendeu? Então eu tô idealizando, tô pensando muito. Só que essa utopia eu não quero fracassar, não. Não, porque Ariano Suassuna fala, eu vi um vídeo que ele fala isso, né? Não, desculpa, Suassuna não, é o padre Lancelotti, Júlio Lancelotti. Ele fala que no sistema que a gente tá vivendo, se ele tivesse vencido, ele não queria. Ele orgulha do fracasso, porque ele tá tentando fazer algo diferente do que tá posto. E isso também associa com o Darcy Ribeiro, né? Darcy Ribeiro, que é meu conterrâneo, ó, lá da minha cidade. O Darcy Ribeiro, ele fala, eu fracassei em tudo que eu tentei. Tentei salvar os indígenas, educar as crianças, transformar a educação, e eu falhei. Mas eu não queria estar na pele que venceu. Então, quando eu falo dessas utopias que me moveram aí, transformar a educação, impactar o Brasil com a educação, transformar a filosofia da minha cidade, sabe? E impactar para transformar também do país, por que não? E aí quando eu fiz um evento de filosofia na minha cidade, com tanta gente, aquilo ali me mostrou que eu estava no mesmo caminho e influenciar outros professores. Minha esposa é professora de filosofia e ela fala muito do quanto os meus vídeos, do quanto a minha didática inspirou, e ela é muito melhor do que eu. Então, eu sei que eu impactei outros professores também. Então, isso tudo foi minha utopia. Transformar a educação, ajudar jovens a acreditar que a educação pode transformar a vida da família deles, enfim. Tudo isso é utopia. Eu sei que eu não consegui metade do que eu esperava, do que eu prospectava. Mas é no processo, é na caminhada, né? É na caminhada que a gente vai transformando, nos transformando, transformando as pessoas, o mundo. E hoje, pra você, quem que é o maior filósofo vivo hoje? O maior filósofo vivo? Que pergunta complexa, cara. O maior filósofo vivo hoje. Cara, que pergunta complexa. Mano,
Qual o maior filósofo vivo? A pergunta, quando é Putz, boa, ela tem essas paradas, né? É... Nossa, eu não sei, velho. Não sei. Eu- Mas é desafiador demais. É um título igual, por exemplo. Não, mas isso assim, pra você. Aham. Ah, tá. Não, ninguém tá Tá. falando... Tá, olha, tá, entendi. quem é o maior filósofo vivo hoje pra você, né? Por exemplo, eu vou responder pra você, né? Eu já respondi em outros momentos. Em sentido geral, hoje, pra mim, o maior filósofo vivo é o Habermas. O Habermas, eu não sou Habermasiano, né? Mas assim, eu acho que daqui 500 anos... Eu acredito que daqui 500 anos eu não sei se a gente vai estar falando de Karl Marx. Uhum. Eu acho que a coisa vai estar tão diferente, Sim. entendeu? A gente pode estar falando de Karl Marx no sentido histórico, mas eu acho que a coisa vai estar tão complexamente diferente. Mas daqui 500 anos eu tenho certeza que a gente vai estar falando da teoria da comunicação do Habermas. Então, eu acho que o Habermas... Eu acho que o Habermas e a teoria da comunicação dele é uma coisa que a gente... E ele tá vivo ainda, né? Tá vivo. Então, ele é um exemplo de um cara que eu acho que daqui 90 anos, 900 Eu concordo anos... com você. 900 anos a gente vai estar falando dele, cara. Então, eu acho que em questão Mas, e pra mim, por exemplo, o que mais impacta a minha vida nem é o Habermas, é o Lúcio Pachter, que é um filósofo brasileiro, que pra mim é o maior filósofo vivo. Da filosofia. Ele é o organizador da filosofia clínica, né? É psiquiatra, médico e é filósofo também. Eu conheci ele através de você. Sim. Mas você entende? Sim. Você pode dar uma resposta como Sim. eu tô dando do Lúcio Pachter. Não necessariamente que você saiba academicamente, Sim. que pra mim é o Habermas, né? Mas Sim, assim... eu concordo com o fato do Habermas, academicamente, ser essa principal referência na atualidade. E eu acredito também que nós ainda não processamos tudo, né? Não, do que Habermas do que ele falou. Agora, assim, o cara que me impactou muito recentemente, me impactou bastante, foi o Achille Mbembe. Ah, sim. Principalmente porque Incrível. a leitura em relação à minha identidade mesmo. Eu me vejo enquanto um homem negro dentro dessa conjuntura, sabe? Então, isso pra mim é algo que tem marcado bastante. Não, ele é muito bom. É ótima resposta. Bom, eu queria que a gente já caminhando pro final do nosso papo aqui, que você me falasse um pouquinho mais sobre os seus projetos daqui pra frente. Sim. Além dessa utopia da paternidade, Uhum. né? Como que o João se vê daqui 5 anos? Você vai estar fazendo o que daqui 5 anos? Cara, então, eu tô num momento muito novo na minha vida. Por quê? Porque eu parei de trabalhar na minha cidade, onde eu trabalhei durante mais de uma década, né? Acho que foi 15 anos. Parei de trabalhar em Montes Claros. Eu sempre trabalhei lá, em escolas de lá e tal. E aí, quando eu saí de lá pra trabalhar numa empresa maior... Agora, eu imagino que lá você era peixe grande, né? Lá você era o Jonatas, e aí você sai de lá. Vou começar do zero. Desenvolver novas habilidades, fazer novas conexões, entender um mercado novo. Então isso pra mim está sendo desafiador demais. No início foi pior. Eu acho que eu ainda tô me adaptando mais, sabe? Então estou investindo muito nisso, nessas conexões em outros estados, com outras pessoas, com outras instituições, conhecendo e aprendendo muito com a realidade da educação, sabe? Mas assim, eu pretendo voltar com mais afinco a trabalhar com filosofia na internet. Então é algo que eu quero. E eu quero escrever. Eu tô com vontade de escrever. Eu quero publicar um livro. Mas eu vou perguntar de novo. Eu quero uma resposta mais... Daqui 5 anos você vai estar fazendo o quê? Como vai estar o Jonas daqui 5 anos? Eu não sei também. A liquidez é uma bosta, né? A liquidez, né? Mas eu tô tentando livrar disso, sabe? Mas eu não consegui ainda. É difícil, né? Daqui 30 anos, daqui 30 anos, apocalipse zumbi, óbvio, né? Vou fazer umas mentorias aí com você pra ver se eu consigo me ver daqui 5 anos. Mas eu não tô conseguindo, cara. Não, a liquidez, ela é muito complicada. E também por conta do universo de possibilidades que esse novo emprego me abriu, sabe? Então isso expandiu minha consciência de uma forma muito louca. Que bom, né? Cara, viajar é uma coisa louca. Ah, não, é... É uma coisa muito louca. Em
menos de 6 meses, eu visitei 8 estados que eu não conhecia. E 42 municípios. No total, eu viajei 12 estados nesse ano já no Brasil, conhecendo escolas totalmente diferentes, de contextos e realidades totalmente distintas, e ouvindo pessoas comuns das cidades. Isso é muito bom, sabe? Você conhecer um Brasil que não foi te apresentado nos livros. Então isso é muito louco. Igual recentemente, eu fiz um passeio no Rio Croa, no Acre, e ouvindo o cara do barco, velho, foi muito louco. Tem que começar a escrever mesmo. Tem que escrever. E eu tenho um amigo da filosofia também. Ele fala comigo assim, cara, você precisa de um diário. Você precisa escrever um diário. Eu comecei, entendeu? Aí eu tô escrevendo muito dos encontros. E é isso, e eu quero muito externalizar isso. Eu acho que dentro de uns 5 anos, eu me vejo compartilhando mais experiências dentro da educação com outras pessoas. Em palestras, em podcasts, em entrevistas, em rodas de conversa. E o que vai estar escrito na lápide do Jonas? Só pergunta, aqui o negócio É como pensar com um filósofo mesmo, né? Esse silêncio é extremamente importante, né? Aí quer dizer que eu tô conseguindo acessar um pouquinho esse mundo interior aí. Olha, Douglas, o fato de sonhar é algo muito forte pra mim, sabe? Acho que é algo que constitui minha identidade. Sonhar com um futuro melhor, sonhar com uma transformação que talvez materialmente, assim, se a gente olhar objetivamente, desculpa, ela não vai acontecer. Mas é alguém que acredita e sonha. Eu sou essa pessoa. E eu não posso esquecer que eu sou essa pessoa. Por mais que eu leve muitas porradas, confie em pessoas que eu não deveria confiar, às vezes desacredite do que me moveu até aqui, eu tenho que olhar pra mim mesmo e lembrar do cara que sonha. Então, eu acredito que estaria algo relacionado aos sonhos. Alguém que sonha. Alguém que foi movido por sonhos. Não, muito legal. Bom... Muitas perguntas boas, cara. Ixi, a gente tem muitos aqui. Mas eu acho que a gente já conseguiu passar essa... Na verdade, assim, eu sempre falo que eu nem lembro das câmeras, então eu não me importo tanto. Eu desliguei. Eu também, mas essa é a magia do encontro, né? Eu realmente não tô pensando nos cortes. Né? Isso é até perigoso, mas... Mas cara, assim, geralmente quando eu tô nesse encontro, eu já consegui tirar coisas bem profundas justamente por isso, né? Por estar... E são perguntas que eu tô interessado mesmo, Sim. né? Eu acho um saco. Cara, assim, pra ser bem sincero, eu tinha um podcast que tava dando super certo, assim. Mais de 3 mil inscritos rapidamente no YouTube, mais de 3 mil, que é o Explodidamente. É um projeto muito legal, ligado, né? Eu e um amigo meu. Só que ele tava virando a conversa aleatória pela conversa aleatória. E começou muito essa parada do, olha esse cara vai trazer muita visualização, olha esse cara. Que tem toda a lógica, tem nada de não ético nisso. Sim. Mas assim, cara, isso já, como a gente conversou aqui, se não tá dando paixão, sabe? Começa a perder e aí você começa a fazer o podcast pensando no corte que você vai fazer, sabe? Isso já me tirou... frase de efeito, né? Daí me tirou totalmente. Eu vou penar pra achar um corte aqui que eu não pensei estrategicamente nenhum. Mas assim, tá entendendo? Tipo assim, você tirou o tesão um pouco da coisa, né? E aí... Fica mecânico, né? E aí... Esse projeto já não, ele faz parte, né, como eu falei, de outros projetos, de formações que eu dou, né, de projetos mais intimistas, né, que eu faço aqui em Cuiabá. E a partir daí, essa mesa aqui é aberta somente para esse encontro acontecer mesmo. Massa. E só pra compartilhar com você, eu
vendo aqui, pense como filósofo, eu estar aqui, pra mim, me reconecta com muita coisa. Que, desde quando eu fui pra gestão, eu diminui muito a minha leitura dentro da filosofia, meu pensar filosófico. E é difícil, porque a burocracia, ela nos atropela, né? E aí, quando eu vim pra consultoria, onde eu tive essas experiências, o olhar turístico, ele tem um pouco de filosófico também. Porque você se espanta com o que a galera tá vendo ali como algo óbvio. Sim. E isso me mexeu comigo demais. E nos últimos anos estou tendo mais contato mesmo com a literatura. E vendo muita filosofia dentro da literatura, que tem demais, Sim. né? Então, eu tô vivendo esse momento de... Eu não sei se é um momento de transição, mas de reconexão com muita coisa. Então, por isso que eu tenho tanta dificuldade quando você me pergunta. E aí, daqui 5 anos? O que você quer estar fazendo? Onde é que você se vê? Porque eu falei, o cara tem que pensar carreira média e longo prazo. Mas e você? O que você tá pensando? Né? Porque eu, igual você falou, várias das minhas metas eu consegui atingir. Mas eu acho que eu tô experimentando muita coisa legal Sim. em termos de vivência. Conta com esse espaço, conta com o seu amigo aqui. Foi um prazer Quando enorme. estiver em Cuiabá, sempre estarei Eu vou voltar, você sabe. sua disposição. Não precisa estar gravado pra gente ter esse tipo de conversa. A gente pode ter, Show. né, comendo peixe aqui. Oh, maravilha. Né? Hoje até pensei em chamar você pra comer um peixe aqui, mas, cara, hoje eu tava em missões com meus 2 filhos, com a minha esposa, e muitas missões maravilhosas, né? Mas missões familiares ali de, né, quem comprar isso, e a árvore de Natal, e não sei o que, tá? Mas então, assim, né? eu volto e eu vou te falar com mais antecedência também. Aí a gente pode, né, a gente pode almoçar em casa. Claro. Eu te aguardo em Minas, viu? Se Tem eu que tiver retribuir o café com biscoito. Bom esse café, Vai né? lá um dia, moço. Você vai ter uma Gostou do experiência biscoito legal Cuiabano? também. Bom, né? Gostei. Você tem que experimentar o biscoito de queijo nosso lá. Aí já tem, né? Vai um dia a Minas e me avisa. Bom, olha, obrigado pra você que ficou aqui até agora. Obrigado você, Jonas, por ter disponibilizado seu tempo aqui nessa partilha. E é isso. Até breve aqui nesse YouTube com mais material, mais pessoas pra gente conversar e com aulas que eu tô prometendo faz tempo pra voltar aqui, agora nas férias. Acho que eu consigo voltar a colocar vídeos semanais aqui. Um abraço pra você. Um abraço, Jonas. Valeu, irmão. Tamo junto. Tamo junto. Só fala aí suas redes sociais. Quem puder, vai lá me seguir. Qual câmera é aquela ali, né? Pode ser. Aquela ali? Não, é ali que você tá ali, ó. Ali? São câmeras demais. Essa estrutura aqui é violenta. Então, só me procurar no Instagram, ou no Facebook, ou no YouTube, ou no LinkedIn. Professor Jonatas Braga. Sempre o mesmo nome. Só procurar lá. Estarei à disposição sempre. Tamo junto. Tamo junto. Tchau pra vocês. E até a próxima.